Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro, pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, João escreve seu evangelho sempre com esse tema de fundo da fé. Jesus realiza um sinal que suscita e convida a ter fé, e o evangelista registra a memória desses sinais. Pelo mesmo motivo, escrevi tudo isso para que vocês creiam, para que crendo tenham a vida no nome de Jesus. A gente escutou na primeira leitura do Antigo Testamento, aquela profecia de Isaías, em que fala da segurança na terra prometida, também na vida longa. Para o homem do Antigo Testamento, a bênção de Deus se refletia naquele horizonte da vida presente, que era a única esperança que a pessoa tinha, porque no momento em que ela ia para a mansão dos mortos, ali já não existia uma verdadeira vida, existia apenas uma sombra, um fantasma. Não tinha a vida verdadeira. Então, a vida mesmo, da forma mais plena que o ser humano era capaz de experimentar, era a vida presente. Por isso a grande expectativa, o grande desejo de eternidade do ser humano se reduzia àquelas coisas que de alguma forma representam uma continuidade da vida. Em primeiro lugar, a própria vida longa, sinal da bênção de Deus, quando a pessoa, todos aqueles personagens abençoados por Deus tiveram uma vida longa, repleto de dias. Depois, a posse da terra, porque você vivendo numa mesma terra, deixando ela, você deixa alguma marca tua naquela terra. Então, o ser humano vai, nasce, morre, mas a terra continua, como aparece no livro do Eclesiastes, a terra continua sempre ali.
E depois, na bênção da descendência, ter filhos, ter muitos filhos, porque os filhos são continuação, né? Fica algo da pessoa nos filhos que ela gera. Então, o ter filhos é um sinal também da bênção de Deus, e como que quase que um substituto da eternidade, né? Eu vou para a mansão dos mortos, vou para o Sheol, ou Hades, né? Todos os nomes que davam antigamente para esse lugar. Mas na terra ficam os meus filhos, a minha descendência, o meu nome, o nome da minha família fica sobre a terra. Então, isso era aquilo que o ser humano no Antigo Testamento era capaz de esperar. Mas quando vem Jesus, ele se manifesta como o Senhor da vida, aquele que é capaz de dar a vida. Isso também é um tema recorrente no Evangelho de João. Eu dou a vida, eu sou o pão da vida, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Venham a mim para terem a vida. E sempre esse ter a vida depende da nossa fé, do nosso crer. Então, também quase como uma ladainha das muitas que a gente encontra no Evangelho de João, está essa relação entre a fé e o ter a vida em Cristo. Acolhendo a Cristo na fé, acolhendo a vida nova que Ele nos deu, pelo seu mistério pascal, pela sua morte e ressurreição. Acolhendo tudo isso, a gente é capaz de ter a vida no nome dEle, acolher e receber em nós essa vida que Ele veio nos trazer. Então, Ele mostra que Ele é o Senhor da vida, e aqui nesse Evangelho isso fica muito claro. Ele pede para esse funcionário do rei, que a gente não sabe se é o mesmo centurião de Cafarnaum, do qual se fala nos outros evangelhos, aquele que diz: Senhor, eu não sou digno que entres na minha casa. Mas sendo ele ou não, a relação é a mesma. A cura, a vida do seu filho, ela parte de um ato de fé. Quando Jesus diz: vai, teu filho já está vivo, é crendo nessa palavra de Cristo que ele depois encontra o seu filho curado no mesmo instante em que ele deu essa resposta de fé, aquele anúncio que Jesus tinha feito. E por isso, continua João, ele abraçou a fé juntamente com toda a sua família. E aqui vem algo também importante: a fé não é uma coisa fechada no indivíduo, mas ela sempre tem esse caráter pessoal, ou seja, que se alastra pelas relações que a gente tem, pela malha de relações que a gente tem. Isso também é tão frequente no Evangelho segundo São João, né? E João Batista dá testemunho de Cristo, 2 discípulos dele creem no testemunho de João Batista, seguem a Cristo. Depois, um desses 2, que é André, vai falar com seu irmão Simão e diz: encontramos o Messias. Depois eles vão e encontram Filipe, que também crê. Filipe depois encontra Natanael, que fica um pouco na dúvida, né? Natanael, que é de Caná da Galileia, desse lugar onde Jesus fez o milagre do vinho, e pergunta: será que alguma coisa pode sair, uma coisa boa pode sair de Nazaré?
né? Então, todos eles, um vai levando o outro à fé, vai dando o seu testemunho do encontro com Cristo e levando os outros também a fazerem esse mesmo encontro através deles pela fé. Então, isso é o que nosso Senhor tem a nos comunicar no dia de hoje. A vida dele em nós, a vida que nós recebemos no batismo, a vida eterna que começou no dia do nosso batismo, vai se manifestando na medida da nossa fé. A gente tem pouca fé, essa vida nova se manifesta de modo muito pequeno, muito tímido, muito acanhado, não por conta de Deus, mas por conta nossa, que a gente não acolheu com toda a fé. Se a gente tem mais fé, mais se manifesta esse mistério da vida de Cristo em nós. A gente tem uma fé generosa, plena, como aquela dos santos, aí a vida divina se manifesta de nós de uma forma tão clara e tão brilhante que nós nos tornamos luz do mundo e sal da terra, como Jesus nos convida. Vamos pedir a graça de fazer essa acolhida plena na fé, essa vida que Jesus veio nos trazer no seu mistério pascal.